Meu nome é Sonia Hill. Tenho 53 anos e construo casas para viver. 3 dias depois de enterrar meu marido, eu estava na varanda da minha própria casa com uma chave que não abria mais a fechadura, minhas roupas amontoadas em sacos de lixo perto da porta e o filho do meu marido plantado na entrada como se fosse dono do chão sob minhas botas. Minha família sempre disse que o luto vem em ondas. Ninguém me avisou que ele podia vir com um chaveiro. O que Diego disse em seguida, ele disse alto o suficiente para a rua inteira ouvir. E o que eu fiz 3 semanas depois congelou uma sala cheia de Hale. Congelou o tic-tac do relógio de parede entre os batimentos deles. Mas para entender isso, você precisa saber de quem eram as mãos que realmente construíram aquela varanda. De quem era o dinheiro que derramou a fundação. E por que passei 16 anos deixando todo mundo em Vale do Bordo acreditar que ela pertencia a um nome que não era o meu? Bem-vindos de volta ao Calm Drama Stories, onde mulheres quietas finalmente falam e famílias descobrem o que o silêncio delas estava sustentando. Se histórias sobre se manter firme chegam até você na hora certa, essa aqui chegou de propósito. Deixe um comentário. Me conte de onde você está assistindo e não esqueça de se inscrever antes de continuarmos. Aprendi a martelar antes de aprender a andar de bicicleta. Meu pai era um carpinteiro finlandês, do tipo que conseguia ler uma tábua empenada como outras pessoas leem um jornal. E eu passei cada verão, a partir dos 16 anos, entregando pregos para ele e segurando a ponta boba da trena. Ele morreu quando eu tinha 33 anos. Deixou para mim suas ferramentas, sua caminhonete e uma frase que eu ainda não entendia. Aos 35, eu já tinha minha licença de empreiteira e uma empresa de uma mulher só chamada Hill Custom Builds, que era basicamente eu, uma escavadeira emprestada e uma cafeteira que só funcionava se você desse um tapa nela. Naquele mesmo ano, 2019, comprei 3 hectares na borda leste de Vale do Bordo, Minas Gerais, R$ 88 mil. Cada centavo era meu, economias, mais o que ganhei vendendo a velha caminhonete do meu pai, o que doeu mais do que o financiamento teria doído. As pessoas perguntavam por que uma mulher solteira precisava de 3 hectares. Eu dizia a verdade. Eu ia construir minha própria casa um dia, com minhas próprias mãos, em terra com meu próprio nome na escritura. Desenhei as plantas naquele inverno, cozinha voltada para o leste, para pegar a luz da manhã, uma varanda funda o bastante para 2 cadeiras de balanço e uma discussão. E no canto de cada página, no selo do projeto, estava a assinatura da arquiteta responsável, 2 letras, SRK. Ainda tenho aquelas plantas. Elas acabaram importando mais do que eu jamais quis. A empresa cresceu. Contratei um homem, depois 3, depois 7. E aí, na primavera em que completei 36 anos, entrei no depósito de madeira na Estrada do Vale para brigar sobre uma entrega. E um homem com um sobrenome famoso sorriu para mim do outro lado do balcão. Eu só não sabia ainda que a carteira por trás daquele sorriso estava vazia. Mas deixa eu te levar de volta àquela varanda primeiro, porque é ali que a história em que você clicou realmente começa. 3 dias depois do funeral, eu tinha passado a manhã no escritório do advogado do espólio, assinando papéis para os quais nenhuma viúva está pronta. E entrei na minha própria estrada de terra às 4 da tarde para encontrar uma fechadura de latão brilhante onde ficava minha fechadura antiga. Sacos de lixo na varanda, meus casacos de inverno, minhas botas, a colcha da minha mãe dobrada por cima como um presente de despedida. Diego abriu minha porta da frente por dentro, vestindo o jaqueta de fazenda do pai dele, e ergueu uma fotocópia como se fosse um distintivo. Testamento do meu pai, disse ele. 2016, tudo vai para mim. Falei que aquele papel era mais velho que meu casamento. Ele sorriu do jeito que o pai dele costumava sorrir para os caixas de banco. Depois falou alto, para os vizinhos que estavam juntando folhas do outro lado da rua ouvirem cada palavra. Nome do meu pai, casa do meu pai. Você não é nada agora. Fiquei muito quieta. No meu ofício, quando algo racha sob carga, você não pula. Você escuta porque o som te diz onde a falha começou. O policial Miller chegou 20 minutos depois, leu a fotocópia, leu minha carteira de motorista
e me deu a frase que eu ouviria em sonhos por semanas. É uma questão cível, senhora. A senhora vai precisar falar com um advogado. Uma questão cível. Minha casa, minha terra, minhas fechaduras e a lei parada na minha entrada me mandando procurar outro lugar para dormir. Peguei 2 sacos de lixo e coloquei na caçamba da minha caminhonete. Atrás das cortinas do outro lado da rua, eu via os Henderson me observando. Saí dirigindo de uma casa que eu tinha construído tábua por tábua, com uma pergunta no banco do carona a viagem inteira. Desde quando uma casa que eu paguei pertence ao nome de outra pessoa? Agora, de volta ao depósito de madeira 2020. Porque você precisa saber por que me casei com ele. Senão, nada do que quebra depois vai ter o peso que deveria ter. Raimundo Hale tinha 62 anos, tocava o depósito na estrada do Vale e sabia o nome de cada criança, cachorro e avó de Vale do Bordo. Ele descontou minha entrega atrasada antes de eu terminar de reclamar. Perguntava pelos velhos formões do meu pai como se fossem parentes. Tinha aquela risada que fazia estranhos se sentirem clientes antigos. Metade da cidade devia um favor a ele, e a outra metade devia R$ 20, e de algum jeito as 2 metades o amavam por isso. Olhando para trás, eu diria que Raimundo tinha um dom. Ele conseguia pegar dinheiro emprestado e fazer parecer generosidade. Mas aos 36 anos, sentada numa mesa de lanchonete, com um homem que de verdade escutava, eu não vi um sinal de alerta. Vi um adulto. Ele me cortejou devagar, à moda antiga. Flores de supermercado, porque ele dizia que floricultura era roubo. Passeios de domingo. E depois de 8 meses, me pediu para caminhar pelos meus próprios 3 hectares com ele ao pôr do sol. Ajoelhou-se na grama alta e disse que queria envelhecer bem ali, naquela colina. Eu disse sim antes de ele terminar a frase. Na volta para a caminhonete, ele olhou para a terra, quieto por uma vez, e disse algo que eu guardei por 10 anos sem abrir. Os Hale já foram donos de metade deste condado, sabia? Já foram. 2 palavrinhas carregando muito peso. Eu as ouvi. Até reparei nelas. Só decidi que o passado de um homem era problema dele, e que amor significava não fazer as contas sobre isso. Essa decisão me custou mais do que a terra jamais custou. Casamos em 2021, na primavera, e comecei a estruturar nossa casa naquele mesmo verão. A Hill Custom Builds ergueu cada pedaço dela. R$ 403.000 em materiais e mão de obra, passando pelos livros da minha empresa, pagos das minhas contas, construídos pela minha equipe, em terra que eu já possuía 2 anos antes de Raimundo se ajoelhar naquela grama. Meu advogado, o parceiro de pôquer do meu pai, me sentou antes do casamento e falou claro: mantenha a escritura no seu nome, Sônia. Mantenha a empresa separada. Assine um pacto antenupcial simples. Nada complicado. Raimundo assinou na mesa da cozinha sem passar da primeira página. Riu e disse: papel nunca esquentou ninguém. Lembro de ficar aliviada. Disse a mim mesma que aquilo significava que ele não estava atrás de nada. Aqui está a parte que assumo. O silêncio que veio depois foi meu. O cartório tinha meu nome. O banco tinha meu nome. Mas na igreja, na lanchonete, no depósito, todo mundo chamava nosso lugar de Casa dos Hale. E eu nunca corrigi ninguém. O peito de Raimundo crescia um pouco toda vez que alguém falava aquilo. Não me custava nada, eu pensava, deixar que ele tivesse aquele pouco. Paz era mais barata que crédito. Eu de fato dizia isso a mim mesma, como um pequeno provérbio esperto, enquanto assinava cheques numa cozinha que a cidade inteira acreditava que o nome dele tinha pago. No dia em que nos mudamos, pendurei uma coisa na garagem antes de pendurar qualquer coisa na casa. O nível de latão do meu pai, aquele com S-chá, gravado no dia em que tirei minha licença. A coisa mais parecida com uma bênção que ele já colocou por escrito. Nível e prumo. Ficou pendurado ali durante tudo o que veio depois. Paciente como um prego esperando um martelo. Lembra-se dele. Ele volta. Diego veio com o casamento do jeito que Cascalho vem com uma garagem. Tinha pouco mais de 26 anos quando o conheci. Filho de Raimundo do primeiro casamento, criado principalmente pelo avô Walter depois do divórcio. E Walter tinha enchido aquele menino até a borda com histórias sobre o nome Hale.
Madeireira Hale, Estrada Hale, o Banco dos Hale, terceiro a partir da frente na igreja, como se a igreja o mantivesse sob garantia. Nem me importava que a madeireira tinha falido antes de Diego nascer e que a Estrada Hale tinha sido renomeada em homenagem a um herói de guerra nos anos 80. A lenda era a herança. Diego visitava nos feriados, me chamava de a mulher do Raimundo por 16 anos seguidos e olhava para minha casa do jeito que um homem olha para um carro que já decidiu testar. Ele abriu um bar esportivo aos 31 anos. Durou 14 meses. Abriu outro aos 34. Ponto melhor, contas piores, e esse aguentou 3 anos antes de finalmente morrer. Nas duas vezes, a história da família era azar, sócios ruins, economia ruim, qualquer coisa menos o rapaz do bom nome. E nas duas vezes, eu notei algo que não me deixei entender. Diego ligava e Raimundo levava o telefone para o celeiro e ficava sumido até depois de escurecer. Voltava quieto, beijava minha testa e dizia que o filho dele estava se resolvendo. Perguntei uma vez se Diego precisava de ajuda. Raimundo disse: "Nada que você precise se preocupar, querida." E a frase era tão suave que eu não escutei a dobradiça rangendo no meio dela. Aquelas longas caminhadas até o celeiro tinham um preço. Levaria 16 anos e um extrato bancário para eu conseguir ler o valor. O que eu ia encontrar impresso ali rearranjou tudo o que eu achava que sabia sobre meu casamento. Raimundo morreu numa terça-feira de setembro, no depósito que administrava havia 39 anos, na metade do caminho entre o escritório e um pallet de deck de cedro. O coração dele parou antes da ambulância passar pelo segundo semáforo da cidade. Aos 79 anos, o homem que conhecia todo mundo deixou uma cidade cheia de gente que acreditava conhecê-lo melhor do que ninguém. E por uma semana, Vale do Bordo enlutou como uma única família, marmitas empilhadas na minha geladeira como lenha. Depois veio o funeral, e a família me mostrou o mapa de assentos. Margarida, irmã de Raimundo, tinha organizado a igreja. Ela é o tipo de mulher que organiza o luto dos outros para poder guardar o recibo. E o primeiro banco tinha um cartãozinho, papel cartão creme, fonte bonita, só família. Diego sentou na frente e no centro, num terno que ainda tinha as dobras da loja. Há uma cadeira do corredor por onde o caixão passaria perto o suficiente para tocar. Eu fui guiada gentilmente, com 2 mãos nos meus ombros, como uma cadeira sendo movida para a segunda fileira. A viúva, segunda fileira. Sentei atrás do filho do meu marido e da irmã do meu marido, encarando a nuca de um colarinho de jaqueta de fazenda, espetando por cima de um terno, que não servia direito. E disse a mim mesma: "O luto deixa as pessoas estranhas e pequenas, não vale a cena." Eu já tinha bastante prática em dizer coisas a mim mesma até então. 16 anos de prática. O pastor disse que Raimundo era o homem mais generoso do condado, e metade da sala assentiu como se um empréstimo tivesse acabado de ser perdoado. No cemitério, Diego apertava mãos numa fila de cumprimentos como um homem anunciando uma campanha. Margarida segurou meu cotovelo e disse: "Você sempre vai ser parte desta família, Sônia. Sempre." 3 dias depois, minha chave não girava na minha própria porta da frente. O luto, no fim das contas, foi a parte barata daquela semana. A parte cara estava só começando e veio com ferragens de latão e um testamento fotocopiado. Naquela primeira noite, dormi na casa modelo que minha empresa mantém no terreno atrás do escritório, 15 minutos da minha própria porta. É montada para clientes, almofadas que ninguém encosta, uma tigela de maçãs de madeira, um sofá feito para fotos, não para coluna. Deitei naquele sofá com minhas roupas de funeral, um saco de lixo cheio de casacos como cobertor, e fiz a aritmética da minha vida no escuro. 53 anos, viúva há 11 dias, trancada para fora de uma casa com meu nome na escritura por um garoto com o nome dele em nada. Em algum momento, perto das 2 da manhã, meu pai apareceu do jeito que os mortos aparecem, numa frase. Eu tinha 25 anos, reclamando que um cliente tinha nos passado a perna e se gabado disso na feira porque o sobrenome da família dele deixava tudo bem. Meu pai não desviou o olhar dos cavaletes. "Um nome não segura um telhado, garota", ele disse. "A carga tem que ir para algum lugar de verdade.
Peguei no sono segurando aquela frase como um corrimão. De manhã, Carol Reyes, que toca meu escritório há 16 anos e meu bom senso por pelo menos 6 deles, se deixou entrar com uma lasanha e um bloco de notas. Colocou a lasanha na geladeira e o bloco nas minhas mãos. Nele, ela tinha escrito 3 linhas. Ligar para a Dra. Ruth Aquino, a advogada. Assim, contrato. Li 2 vezes e algo debaixo das minhas costelas se levantou e se sacudiu. O luto não tinha ido embora, mas eu já construí na chuva antes. Às 9 em ponto, eu estava sentada na frente da advogada mais seca de 3 comarcas, e a educação que recebi ali valeu cada ano que custou. Dra. Ruth Aquino tem 82 anos, cobra em blocos de 6 minutos e fala em frases que já saem cartorizadas. Ela leu minha escritura, meu pacto antenupcial e a fotocópia de Diego em 14 minutos de silêncio, enquanto eu memorizava o mural de diplomas na parede. Depois empilhou os papéis e me deu direto. A terra era minha antes do casamento. A casa foi paga pela minha empresa, no meu terreno, documentada até o centavo. A escritura tinha um nome, o meu, e a lei brasileira não liga para quão alto um sobrenome é. O testamento de 2016 de Raimundo, escrito 5 anos antes de ele me conhecer, podia deixar para Diego sua caminhonete, suas ferramentas e a metade dele da lua. Mas um homem não pode deixar de herança o que não é dele. Isso vira espólio dele, disse Ruth. A casa nunca foi espólio dele. Não é uma questão difícil. Então por quê? Perguntei. Eu estou dormindo debaixo de almofadas decorativas? Ruth tirou os óculos, o que eu já tinha aprendido ser a versão dela de suspirar. Porque posse é fato, ela disse. E fatos levam papelada para mudar de mãos. Uma ação de reintegração de posse. 6 a 10 semanas, se a vara estiver de bom humor. E mais uma coisa, protocolada ontem de manhã, enquanto a senhora ainda procurava um lugar para dormir. Diego tinha entrado com um pedido na vara de sucessões para ser nomeado inventariante do espólio de Raimundo. E no inventário de bens que ele apresentou, linha 1, ele tinha listado minha casa. Uma nuvem sobre o seu título é como se chama isso. Não ia vencer, não precisava vencer. Só precisava ficar ali, enevoando minha propriedade até um juiz limpar tudo. Direito não significa rápido, disse Ruth, deslizando uma carta de honorários pela mesa. Assinei. Aí fiz a pergunta que de fato estava me tirando o sono. Como ele teve tudo pronto 4 dias depois de a gente enterrar ele? Ruth olhou para mim por cima dos óculos. Porque ele estava pronto, senhora Hale. Minha mão ainda segurava a caneta dela. Hill, eu disse. Saiu antes de eu decidir. Vale do Bordo escolheu seu time do jeito que cidades pequenas escolhem. Quieto, tudo de uma vez e sorrindo para você enquanto isso. No domingo, entrei na igreja e a temperatura caiu 10 graus entre a porta e meu banco. As conversas não pararam. Só mudaram de tom. Margarida tinha andado ocupada. A história que corria na roda das marmitas era que a viúva de Raimundo, a segunda esposa, aquela do nada, dona da construtora, estava mantendo a casa da família refém com papelada, enquanto o pobre Diego, único filho de Raimundo, sofria. Papelada. Era assim que chamavam minha escritura. Na quarta-feira, aquilo já tinha dentes. Tom Brangan, que jogava golfe com o velho Walter Hale, havia 30 anos e tinha fechado conosco uma reforma de R$260 mil na casa dele à beira do lago. Ligou para o escritório. Carol passou para mim e eu ouvi um homem reorganizar a espinha em tempo real. Não era a época, ele disse. Situações de família deixavam as pessoas incomodadas, ele disse. Ele tinha certeza que eu entendia. Ele disse. E a pior parte é que provavelmente ele tinha mesmo certeza. R$260 mil de trabalho foram embora com a palavra incomodadas. Desliguei e olhei pelo vidro do escritório para minha equipe carregando as caminhonetes. 7 homens, financiamentos, filhos com aparelho nos dentes. A mulher do Miguel dando à luz em janeiro. Eles não seguiam a fofoca da família Hale, mas sabiam contar caminhonetes num estacionamento tão bem quanto eu. Naquela noite, Carol fez as contas 2 vezes porque eu a fiz refazer. Com Brangan fora e 2 trabalhos pequenos terminando, a empresa tinha 5 semanas de folha de pagamento em caixa. 5 semanas. 16 anos. Eu tinha carregado um nome que não era meu como se não pesasse nada.
Acontece que ele tinha estado sentado no peito da minha empresa o tempo todo e agora estava apertando. E o banco ainda nem tinha se manifestado. O banco devia ser a parte fácil. Sou correntista do Banco Primeiro do Vale desde os 30 anos. Financiaram meus equipamentos, meu terreno, metade das minhas obras. Sentei em frente a um gerente jovem o bastante para ser meu aprendiz e pedi um limite de crédito com a casa como garantia. A jogada padrão, a jogada responsável, a que qualquer empreiteira faz quando os recebíveis emperram. Cobrir a folha, manter a equipe, aguentar a onda. Ele digitou. Franziu a testa para a tela do jeito que ensinam a franzir em alguma escola que forma gerente de banco. Depois virou o monitor e me mostrou meu próprio endereço com uma sinalização. Processo em vara de sucessões, bem em disputa, espólio de Raimundo Hale, pendente de decisão. Há uma nuvem sobre o título, Senhora Hale, ele disse. Não podemos emprestar contra garantia contestada. Assim que a justiça resolver, teremos prazer em reconsiderar. Fiquei sentada na minha caminhonete no estacionamento do banco por um bom tempo depois disso. Mãos na posição 10 e 2, sem sair do lugar. Levei toda a volta para casa para acreditar no que tinha acontecido. Diego não era dono da minha casa. Diego nunca tinha pago um centavo pela minha casa. Mas Diego tinha gastado R$ 117 protocolando um papel com meu endereço nele. E aquele papel, a reivindicação dele, não a posse dele, só a reivindicação, era suficiente para congelar o valor de tudo o que eu tinha construído. O nome dele não conseguia segurar um telhado. Não precisava. Só precisava ficar sentado em cima do meu até eu ficar 100 semanas. E ele tinha aprendido esse truque em algum lugar. Você não é nada agora. A frase voltou com juros bancários. Ele estava errado sobre a escritura, mas por mais 5 semanas, em todo o sentido que importava para a folha de pagamento, ele não estava errado nem um pouco. Deixa eu pausar aqui, uma respiração, porque sei que alguns de vocês estão apertando o volante. Se você já assinou os cheques e ainda assim sentou na segunda fileira, no funeral, na mesa, na sua própria cozinha, me conta nos comentários. Leio todo mundo. E se inscreve se você está aqui até o fim, porque a papelada é onde essa história inteira vira. Agora, de volta ao escritório. Carol tinha feito o que Carol faz, que é responder a uma pergunta que eu ainda nem tinha feito. Ela tinha vasculhado a sala de arquivos e empilhado a mesa de reunião com caixas de banco. 16 anos de profundidade. A Hill Custom Builds guarda registro como meu pai guardava formão, limpo, oleado e no lugar certo. Cada nota fiscal da construção da casa em 2021 e 2022, cada recibo de material, cada folha de ponto da equipe, cada cheque compensado com minha assinatura, os boletos de IPTU pagos da minha conta, 11 anos seguidos, o seguro, meu, a troca da bomba do poço, a fornalha, o telhado depois da tempestade de granizo. Meu. Carol organizou tudo em fileiras arrumadas e disse, aí está a sua casa, chefe, em triplicata. Fiquei em pé sobre aquela mesa e senti algo que eu não esperava e que não desapareceu completamente desde então. Ali estava meu casamento também, 16 anos dele contados em cópias carbono. E estava quieto de um jeito que fez meus ouvidos zumbirem, porque, dispostos lado a lado, a história que aquelas caixas contavam tinha um único autor, um único conjunto de iniciais, pagando, consertando, garantindo, carregando. Eu sempre soube disso, do jeito que você conhece o próprio pulso. Vê-lo empilhado numa mesa foi diferente. Em algum lugar naquelas fileiras estava a resposta para uma pergunta que eu não tinha me deixado fazer em 16 anos, e uma pasta que eu ainda não tinha aberto. A justiça me deu 30 minutos. É essa a forma das coisas quando posse é fato e você está do lado errado dela. Uma janela agendada, combinada por advogados para eu recolher pertences pessoais da minha própria casa, com o policial Miller parado na calçada como um árbitro de funeral. Diego segurou a porta e não se moveu 1 centímetro além do exigido pela ordem judicial. Então eu me virei de lado para passar pelo batente da minha própria porta. Por dentro cheirava a comida de outra pessoa. Minhas coisas já tinham sumido das paredes. Ele tinha empilhado o que decidiu que era meu na garagem, num monte com uma lona por cima.
o jeito que você cobre coisas que planeja esquecer. Trabalhei rápido e quieta. Álbuns de fotos, os formões do meu pai, a caixa à prova de fogo. E aí eu vi, ainda no prego acima da bancada de trabalho, porque Diego tinha esvaziado minha vida inteira daquela garagem, mas não sabia o suficiente para reconhecer a coisa mais valiosa dentro dela. O nível de latão, ash gravado fundo, esverdeando nas bordas. Peguei e o peso dele se acomodou na minha palma como um aperto de mão. Pega sua tralha e vamos, disse Diego da porta, olhando para o relógio do pai dele no pulso, que carregava como um empréstimo que ele não pretendia pagar. Olhei para ele um segundo a mais do que ele gostou. Depois passei pelo policial Miller, coloquei o nível no banco do carona e voltei para a casa modelo com minha vida inteira em 6 caixas e uma linha reta de verdade. Naquela noite, coloquei o nível na minha mesa, bem no centro, e vi a bolha encontrar a janela e parar. Nível não mente, pessoas mentem. Decidi ali mesmo qual dos dois eu ia usar para construir o resto disso. A pasta que eu não tinha aberto era de Raimundo. Os extratos dele, as contas dele, aquelas que chegavam em casa no nome dele e que eu tinha arquivado sem abrir por anos, porque um casamento funciona com uma certa quantidade de não olhar, e eu era fluente nisso. Ruth precisava de um quadro completo do espólio para o inventário. Então, numa quinta-feira à noite, com Carol fora e o escritório quieto, abri. O plano de previdência do meu marido, o fundo de aposentadoria complementar do depósito que ele se gabava de deixar render desde os anos 90. O extrato de 2026 mostrava um saque de R$ 66.300. Multa por saque antecipado, imposto consumindo parte, transferido em 2 parcelas, com 8 dias de diferença. Transferido para uma empresa em Belo Horizonte chamada Halewood Hospitalidade Limited. O primeiro bar de Diego tinha morrido anos antes. Esse era o segundo, o ponto melhor com as contas piores. Fiquei sentada com aquilo por um tempo. Depois encontrei mais R$ 42.900. Mesma rotina, mesmo destino. 4 meses antes de a Halewood Hospitalidade fechar, devendo 3 meses de aluguel. R$ 109.200, toda a reserva dele, sumindo quieta como neve, enquanto ele beijava minha testa e me dizia que o filho dele estava se resolvendo. Todas aquelas longas caminhadas até o celeiro com o telefone, eu finalmente tinha transcrição. E aqui está a parte que me esvaziou. Não foi o dinheiro. Eu teria dito sim. Se ele tivesse sentado na nossa mesa de cozinha e me pedido direto, o Diego está se afogando, quero ajudar ele, eu mesma teria escrito o cheque, porque é isso que família faz com dinheiro que de fato tem. Ele nunca perguntou. Ele escolheu a lenda em vez do balanço, 16 anos seguidos. A cidade achava que os Hale estavam carregando a mim. Eu estava em pé no meio dos escombros da verdade, que era que ninguém tinha sido carregado naquela casa além do próprio nome. Chorei naquela noite pela primeira vez desde o funeral, sentada no chão de uma sala de estar montada, entre uma tigela de maçãs de madeira e os extratos bancários de um homem. Não por causa de Diego. Diego nunca valeu uma lágrima. Chorei porque estava enlutando 2 homens ao mesmo tempo, e só um deles tinha lápide. Havia o Raimundo que esquentava minhas mãos frias nos jogos de futebol, que aprendeu a fazer a sopa da minha mãe no ano em que ela faleceu, que dançava comigo na cozinha ao som do rádio com um pano de prato ainda no ombro. Aquele homem era real. Não vou deixar ninguém tirar ele de mim, nem mesmo o homem dos extratos. E havia o outro Raimundo, que deixou o filho me chamar de nada por 16 anos, enquanto meus contra-cheques mantinham a luz da varanda acesa, que assinou um pacto antenupcial sem ler, porque ler significaria admitir que não havia nada do lado dele da balança. Os 2 eram meu marido. Os 2 estão naquele túmulo. Quer saber a conta mais cruel que já fiz? Não é os 109.000. É perceber que o homem protegeu o orgulho dele em vez de proteger a mim e entender, no mesmo fôlego, que ele provavelmente dizia a si mesmo que estava protegendo nós 2. Lavei o rosto no banheiro da casa modelo, onde as toalhas são costuradas no suporte para os clientes não poderem usar. Ri daquilo até virar outra coisa e depois voltar a ser risada. Depois dormi, de verdade dormi.
De manhã, havia 2 chamadas perdidas de Ruth e uma mensagem que parecia a própria Ruth em miniatura. Me liga. Temos uma data e um problema. A data era da audiência de reintegração de posse, 6 semanas à frente, mais rápido do que Ruth esperava. O problema era o que seria preciso para limpar o título antes de a empresa sangrar até morrer. Ruth colocou tudo na mesa dela como uma cirurgiã explicando a incisão. Para tirar minha casa do inventário de Diego rapidamente, não bastaria só apresentar a escritura. Teríamos que apresentar tudo. A prestação de contas completa, compra do terreno em 2019, meus fundos documentados, construção pela minha empresa, R$ 403 mil, cada nota fiscal, impostos, seguro, manutenção, 11 anos, meus cheques. E, para mostrar à justiça o formato de todo o espólio, o que de fato havia ali para Diego administrar, apresentaríamos o que eu tinha encontrado na pasta. Os saques da Previdência, as transferências para Haywood Hospitalidade, os cartões de crédito que Raimundo vinha rolando, R$ 22.100 de dívida que o espólio dele agora devia. Assim que for protocolado, vira registro público, disse Ruth. A Gazeta do Vale lê os processos de sucessão nas terças. Até sexta, todo mundo para quem seu marido já comprou um café vai saber que ele morreu falido, endividado e morando na casa da esposa. Ela deixou aquilo pairar. Tem um jeito mais devagar. A gente segue de qualquer forma em uns 4, 5 meses, talvez 6. Olhei pela janela dela para a Praça do Fórum, onde há um banco com uma placinha que diz que a família Hale o colocou ali em 1968. Raimundo tinha me pedido em casamento numa grama alta que não era dele, e eu tinha passado 16 anos garantindo que ninguém checasse a escritura daquela história. Proteger a lenda foi o único presente que ele realmente pediu de mim. Só nunca disse em voz alta. 5 semanas de folha de pagamento, 7 famílias, uma verdade com o nome dele nela. Preciso do fim de semana, eu disse. Ruth colocou os óculos de volta. Pode ir até segunda, não até terça. Segunda de manhã, fiquei sentada na minha caminhonete em frente ao escritório da Ruth por 10 minutos antes de entrar, olhando a bandeira do fórum balançar, e pensei em cada versão de silêncio que eu já tinha comprado. Silêncio no funeral, segunda fileira. Silêncio na igreja, enquanto meu nome azedava na boca dos outros. 16 anos de silêncio na minha própria mesa, comprado semanalmente, em dia, integralmente. E o recibo de tudo aquilo era uma fechadura de latão e um garoto de jaqueta de fazenda me chamando de nada na minha própria varanda. A carga tem que ir para algum lugar de verdade. Entrei e assinei a ação de reintegração de posse, a impugnação ao inventário de Diego e a prestação de contas. Tudo, cada página. A escritura, as notas fiscais, os impostos, os saques da Previdência, as dívidas. A assistente da Ruth carimbou e protocolou antes do almoço, e na terça já era público, e na sexta já era evangelho, e não havia versão de Vale do Bordo que pudesse voltar a acreditar na história antiga, porque a nova tinha número de processo anexado. O oficial de justiça pegou Diego na quinta à noite na minha varanda, sob minha luz, com os Henderson catando as mesmas folhas do outro lado da rua. Eu não estava lá. Ouvi que ele leu a primeira página 2 vezes e entrou sem dizer uma palavra. O quê? Para um Hale é um tipo de grito. Margarida me ligou naquela noite, pela primeira vez desde o funeral. Sem oi. Você está destruindo esta família, Sônia. É isso que o Raimundo ia querer? Fiquei olhando a bolha parada bem no centro do nível na minha mesa e mantive minha voz nivelada para combinar. Não estou destruindo nada, Margarida. Estou devolvendo, com recibo assinado. Ela desligou. Fiquei sentada no silêncio que eu não tinha pago, o primeiro silêncio grátis em 16 anos, e pareceu menos com paz e mais com a pausa depois que uma árvore racha, antes de escolher a direção. Meu celular acendeu de novo antes de eu ir dormir. A família queria uma reunião. A reunião foi na casa da Margarida, sábado, 2 da tarde, e eu fui porque você sempre deve visitar o terreno antes de dar o orçamento. A sala de estar dela estava cheia. Margarida e o marido, 2 primos Hale que eu tinha visto talvez em 4 natais, uma tia-avó cujo nome eu genuinamente nunca aprendi,
e um prato de biscoitos comprados prontos, arrumados como provas de acusação. Diego não estava lá, o que me disse que aquele era o canal diplomático. Margarida serviu café e mal terminou a primeira xícara antes de ir direto ao ponto. Os processos, Sônia. Os processos são o problema, não a fechadura que o Diego trocou. Não os sacos de lixo, não o testamento de 2016. Os processos. Ninguém está dizendo que você não tem seus direitos, ofereceu um dos primos, no tom que os homens usam para te entregar um fio desencapado. Mas expor os assuntos particulares do Raimundo num fórum. Ele ficaria humilhado. Retire os papéis e esta família vai fazer a coisa certa, discretamente. Ali estava. Olhei devagar ao redor daquela sala, para todos aqueles rostos treinados por 3 gerações para acreditar que o nome era a parede estrutural. E entendi algo que quase me fez rir alto. Nenhum deles tinha dito que os números estavam errados. Nenhum. A matemática não estava em disputa. O volume, sim. A verdade estava tudo bem, desde que ficasse num sussurro dentro da família, onde podia ser administrada como toda a dívida Hale antes dela. Coloquei minha xícara na mesa, agradeci a Margarida pelo café e disse a eles que os processos ficavam. Dirigindo de volta, liguei para Ruth e contei o que tinham oferecido, que era nada com um laço em cima. Ruth ficou quieta um segundo. Depois disse a frase que eu carregaria para dentro de cada sala depois daquela. Você pagou a peça, Sônia. Ele gastou. E a família, descobri, estava só começando. A resposta de Diego veio na quarta seguinte, numa petição com um título tão ousado que quase virava de tão pesado. Pedido de urgência para a preservação de bens da família Hale. O advogado dele, contratado de um grande escritório de Belo Horizonte, e você pode adivinhar de quem foi a ideia e o dinheiro, pedia à justiça para nomear Diego administrador provisório do patrimônio e propriedades históricas da família. Propriedades históricas. Minha casa, a palavra minha trocada por histórica como uma peça em garantia. E na sexta, pontualmente, a Gazeta do Vale publicou na capa. Herdeiro Hale luta contra a viúva por casa da família. Leia esse título de novo do jeito que eu li, parada no balcão do posto de gasolina com meu café esfriando. Herdeiro, família, casa. E depois a outra palavra, minha palavra, sentada fora da família como um cachorro deixado na varanda. Viúva. Como se uma mulher não pudesse ser as duas coisas, a viúva e a família. Como se a propriedade histórica precisasse ser defendida da pessoa que despejou os alicerces dela. A matéria citava fontes próximas à família, dizendo que nunca foi sobre dinheiro, era sobre honrar a memória de Raimundo. Não citava o processo, que por essa altura qualquer um podia ler pagando uma taxinha por página. É assim que funciona um bom nome numa cidade pequena. Ele não precisa correr mais que a verdade. Só precisa gritar mais alto que ela por algumas semanas. A juíza marcou uma audiência preliminar para 10 dias depois. Ruth chamou de burocracia. Minha equipe chamou de algo mais salgado. Marquei no calendário do escritório a lápis, depois passei a caneta por cima, porque eu tinha terminado de escrever minha própria vida com lápis apagável. Mas o papel funciona nos 2 sentidos. É isso que a turma dos sobrenomes nunca aprende até tarde demais. O mesmo processo público que contou para a cidade que Raimundo morreu falido também mostrava, em preto e branco certificado, exatamente quem tinha pago o que desde 2019. E algumas pessoas nessa cidade leem além das manchetes. Segunda de manhã, Gus Weaver, do depósito Weaver de materiais, ligou para o escritório. Gus tem 94 anos, vendeu madeira para meu pai, vendeu para mim meu primeiro palete de telhas e não tinha dito uma palavra durante tudo aquilo. Também não disse muita coisa agora. Li o processo, ele disse. Papel é papel, Sônia. O seu bate certinho. Você volta a comprar a prazo de 30 dias com a gente, a partir de hoje. Foi a ligação inteira, e eu classificaria entre as 5 melhores da minha vida. Prazo de 30 dias significava material sem dinheiro adiantado. Material significava que eu podia pegar as 2 reformas de cozinha que Carol tinha segurado, o que esticava a folha de 5 semanas para 9. Não era resgate. Ninguém vinha me resgatar, e a essa altura eu já tinha parado de esperar.
Era tração, o que é melhor, porque em cima de tração você consegue construir. Reuni a equipe no pátio naquela tarde e falei direto. Dinheiro está apertado, o trabalho está voltando, e qualquer um que precisar de chão mais firme pode ir com carta de recomendação e sem ressentimento. Ninguém se mexeu. Depois Miguel, com as mãos nos bolsos, disse: A gente construiu aquela casa. Chefe, a gente sabe de quem é. 7 homens voltaram para as caminhonetes. Voltei para o escritório, fechei a porta e deixei meus olhos arderem por exatamente 1 minuto. Depois o telefone tocou de novo. Ruth. A audiência tinha sido antecipada. A audiência preliminar durou 40 minutos, o que é um tempo estranho para pesar 16 anos. A juíza Corcoran, uma mulher de óculos de leitura e paciência zero, percorreu a cadeia dominial em voz alta, como uma professora corrigindo na frente da turma. Compra do terreno em 2019 por Sonia Hill. Recursos próprios 2 anos antes do casamento. Residência construída entre 2021 e 2022 pela Hill Custom Builds. Contratos e pagamentos documentados. Origem dos recursos: Senhora Hill. Escritura registrada: um nome. Impostos e seguro: 11 anos consecutivos, uma única conta corrente. Ela ergueu o olhar. Sob que fundamento este bem está no inventário? O advogado de Diego, de Belo Horizonte, se levantou e falou palavras. Casa da família, residência de fato, expectativa equitativa, e a juíza deixou ele terminar do jeito que você deixa um cachorro terminar de latir. A casa sai do inventário, ela decidiu. Riscada. A nuvem tinha sumido. O pedido de urgência foi negado, por um motivo que ela formulou tão secamente que a taquígrafa sorriu. Não parece haver bens da família Hale que precisem de preservação. E Diego foi ordenado a desocupar minha casa em 14 dias. 14 dias. Fiquei sentada ali, com a mão de Ruth por um instante no meu antebraço, esperando sentir fogos de artifício, e em vez disso senti uma fundação curando, quieta e permanente. Mas aqui está o detalhe que quero que você guarde, porque eu guardo. Durante a leitura do título, observei Diego. E Diego não estava surpreso. Nenhuma vez. Ele já estava escrevendo alguma coisa num bloco enquanto a vida dele se reorganizava ao redor. Ele tinha visto as contas do pai durante aquele último empréstimo. Tinha que ter visto. Sabia, desde antes do funeral, que não havia fortuna nenhuma propriedade histórica, nenhum legado, nada para herdar além de uma caminhonete e uma dívida. Ele apostou tudo num único ativo. Que eu ficaria quieta, como sempre. E enquanto saíamos, o advogado dele tocou a manga da Ruth e pediu uma mediação particular, com a família presente, antes do prazo de 14 dias acabar. Ruth olhou para mim, quase disse não. Pausa rápida porque estamos chegando perto. Se alguém já contou com o seu silêncio como parte do orçamento dele, se inscreve e escreve a palavra nível nos comentários para eu saber quem ficou até o fim. O que aconteceu naquela sala de mediação é o motivo de eu estar contando essa história. Certo, na noite anterior, arrumei minhas coisas como se estivesse fazendo o orçamento da maior obra da minha vida, o que, de certa forma, era uma caixa de banco, a escritura, o dossiê da construção, os registros de impostos, os saques da previdência, tudo organizado por abas, do jeito que a Carol organiza as coisas, para um estranho conseguir seguir o dinheiro em 4 minutos. Coloquei a caixa perto da porta e o nível do meu pai deitado em cima da tampa. Latão pegando a luz do abajur, bolha em repouso. Em parte superstição, em parte porque eu queria uma coisa naquela sala que nunca, uma vez sequer, tinha me dito o que eu queria ouvir. Carol me observou da porta com os braços cruzados. Você está levando um nível para uma briga de faca, ela disse. Apaguei o abajur. Estou levando a caixa de ferramentas inteira. Ela riu, depois parou de rir. Eles vão te oferecer a casa de volta, Sônia. Você sabe disso, né? Vão embrulhar suas próprias chaves para presente e chamar de generosidade, e o preço vai vir escrito bem pequenininho. Eu disse que sabia. E sabia mesmo. O que eu não sabia, deitada naquele sofá montado pela última vez, ouvindo uma fornalha que eu não tinha instalado, era o que ia me custar dizer a palavra não com a família inteira do meu falecido marido assistindo. De manhã eu já tinha o esboço da resposta. Só faltava uma demão.
A proposta chegou por e-mail às 7 da manhã seguinte, 3 horas antes da mediação, o que é o jeito de um advogado te servir café da manhã na cama. Ruth encaminhou com uma nota de uma linha. Leia em pé. Ali estavam os termos, vestidos em 11 páginas de papel timbrado de Belo Horizonte. 1. Diego desocupa imediatamente, retira toda reivindicação e petição, e assina termo de renúncia de qualquer direito sobre o imóvel. A casa volta para mim. Chaves na cesta. 2. Eu pago a Diego R$65 mil, formalizados como acordo de legado, em reconhecimento às expectativas familiares dele. 3. Ambas as partes assinam uma declaração conjunta, para registro e para a Gazeta, afirmando que a casa e o patrimônio refletem uma vida de trabalho e generosidade de Raimundo Hale. E cláusula 4. A quieta, a estrutural. Os documentos financeiros ficam selados por acordo, e as duas partes ficam proibidas de discutir finanças privadas da família, para sempre, com multa. Li 2 vezes no balcão da cozinha de uma casa montada para parecer habitada. Eles não estavam mais brigando com a matemática. Já tinham parado de fingir que havia uma fortuna. Só queriam comprar a história de volta, colocar a lenda num fundo protegido, selar a verdade num cofre e me alugar minha própria vida quieta por R$65 mil à vista, com minha assinatura na mentira dessa vez, não mais meu silêncio, que eles sempre tiveram de graça. Meu endosso. Ruth ligou às 8. Casa agora, ela disse sem rodeios, sobre o papel. Litígio encerrado. Negócio salvo. Só precisa continuar mentindo dentro dele. Olhei para o nível em cima da tampa da caixa. Você pagou a peça, eu disse. Ruth terminou comigo. Ele gastou. Tinha 2 horas, e as gastei do jeito que sempre resolvo um problema difícil. Desenhei. 2 colunas num bloco, no escritório vazio. Assinar. Não assinar. No assinar, a casa essa semana. Calor, minha. Minha equipe segura. A briga acabada. E toda a marmita de Vale do Bordo voltando com um pedido de desculpas debaixo do papel alumínio. Tudo o que eu precisava fazer era cartorizar a lenda. Jurar em público que uma vida de generosidade de Raimundo tinha construído o que minhas notas fiscais construíram, e que aqueles R$109 mil nunca tinham saído dali. Tudo o que eu precisava fazer era ser a segunda fileira para sempre, por escrito. No não assinar, meses de mais risco, uma prestação de contas pública lida por estranhos, a família indo embora de vez, e o homem que eu amei sendo lembrado pelo saldo real dele, em vez da risada dele. Não havia coluna limpa. É isso que ninguém te conta sobre a verdade. A nota fiscal é real. Larguei a caneta e peguei o nível, e pensei no dia em que meu pai me deu aquilo. Ele não disse parabéns. Disse, toda parede que você levantar vai querer entortar. Garota, seu trabalho não é gritar com ela. Seu trabalho é checar. R$65 mil para nunca mais checar a parede. Uma aposentadoria inteira de inclinação, selada por acordo, para sempre. E aqui está a frase que encerrou tudo. Aquela em torno da qual eu andava fazia 16 anos sem aterrissar. Eles não estavam me oferecendo minha casa de volta. Estavam me oferecendo meu antigo emprego de volta. Carregar o nome Hale em silêncio, às minhas próprias custas, com um aumento. Coloquei o nível de volta na caixa, bolha bem no centro, e dirigi até a mediação com o termo sem assinar e a verdade no banco do carona. E dessa vez, segurei a porta para ela. A mediação foi numa sala de reunião no Fórum da Comarca. Mesa de carvalho comprida, jarras d'água que ninguém tocava, um relógio de parede com um tic-tac que dava para acertar um batimento cardíaco. O mediador, um juiz aposentado, com cara de homem que já ouviu toda a família do condado mentir sobre dinheiro. Ruth e eu de um lado, do outro, o advogado de Belo Horizonte, depois Diego, num terno novo que dessa vez servia. Depois Margarida, depois mais 3 Hale, dispostos por antiguidade, como uma foto de família na igreja. Os primos, a tia-avó, todos ali como testemunhas da família, o que significava plateia. Diego usava o relógio do pai e o sorriso do pai, o de caixa de banco, e eu entendi que aquela sala era o ponto inteiro para ele. Não o dinheiro, a sala. Ele precisava que a família me visse assinar a história de volta no lugar. O advogado de Belo Horizonte leu os termos em voz alta, numa voz de banha morna. A renúncia, os 65 mil.
A declaração conjunta honrando a vida de trabalho e generosidade de Raimundo Hale. A selagem dos documentos, para sempre. Ele disse generosidade 2 vezes, e na segunda eu senti a Ruth ficar muito quieta ao meu lado, do jeito que ela fica em vez de contestar. Aí Diego se inclinou para frente, mãos entrelaçadas, e soltou a fala que devia ter ensaiado na estrada. A gente está sendo generoso aqui, mais do que precisava. Meu pai ia querer que a casa ficasse na família. A casa na família, vindo de um homem há 3 semanas, de uma ordem judicial com o nome dele nela, gastando 65 mil da madrasta numa frase em nome de um morto, cujas dívidas eu ainda estava carregando. O mediador olhou para mim e perguntou se eu tinha lido a proposta e tinha uma resposta. O relógio marcava o tempo. Margarida alisou a saia. Lá embaixo, no estacionamento, uma caminhonete dava ré, apitando, comum, ordinário. E eu pensei, todo mundo nessa sala já sabe a verdade. Só estão esperando descobrir se eu vou continuar pagando pela versão que eles preferem. Abri a caixa. Coloquei o nível na mesa primeiro, latão sobre carvalho, e o deixei ali enquanto eu tirava as pastas. Depois olhei para Diego, só para Diego, e devolvi as palavras dele mesmo, no volume que ele tinha escolhido para elas na minha varanda. Nome do meu pai, casa do meu pai. Você não é nada agora. Foi isso que você me disse na frente dos meus vizinhos, 3 dias depois de eu enterrar seu pai. Ele segurou meu olhar por mais ou menos metade daquilo. Então, antes de eu responder sua proposta, a gente vai fazer uma coisa que esta família nunca fez, nenhuma vez, com dinheiro. A gente vai dizer em voz alta. Ruth deslizou a primeira pasta para mim. Junho de 2019, R$88.400. Compra de 3 hectares, Vale do Bordo. Comprador de registro, recursos próprios, Sônia Hill. 2 anos antes de eu conhecer Raimundo Hale. Próxima pasta. 2021 a 2022. Construção da residência, R$403 mil. Hill Custom Builds, 41 notas fiscais, pagas integralmente das minhas contas. Todo homem que estruturou aquele telhado está na minha folha de pagamento até hoje. Próxima. IPTU, 11 anos. Seguro, 11 anos. Fornalha, bomba do poço. O telhado depois do granizo. Uma única conta corrente, a minha. A sala tinha ido de silenciosa para sem ar. Tirei a última pasta e quero te dizer que minhas mãos estavam firmes. E estavam, mas algo no meu peito estava se ajoelhando. Outubro de 2026, R$66.300 sacados da Previdência de Raimundo, transferidos para Halewood Hospitalidade Limited, Belo Horizonte. Março de 2029, mais 42.900, 4 meses antes de falir. R$109.200, Diego. Essa é a sua herança. Você bebeu ela em reuniões de negócio e chamou de azar. E seu pai carregou o segredo até um ataque cardíaco, para que esta cidade continuasse acreditando que o nome valia mais que o homem. Minha voz travou no final, porque dizer aquilo em voz alta era enterrá-lo de novo. E eu fiz mesmo assim, na frente do banco da igreja pelo qual ele teria dado qualquer coisa para impressionar. Não existe fortuna Hale. Não existe desde antes de você nascer. Existe uma viúva que pagou por tudo isso, em silêncio, por 16 anos, e o tempo todo a única coisa em que esta família era rica era o silêncio dela. Olhei ao redor da mesa então, para cada um deles, e coloquei a palma da mão sobre o nível. A resposta é não. Nome se herda, casa se constrói. Ninguém se moveu. A xícara de Margarida parou no meio do caminho até a boca e ficou ali. O relógio bateu 4 vezes. 5. 6. Alto como um pinador. A sala foi além de quieta. A sala congelou. Foi Diego quem quebrou o gelo, e não do jeito que eu esperava. Nada de bater na mesa, nada de arenga de advogado. Ele ficou olhando para as pastas como um homem lendo o próprio exame de biópsia. E quando finalmente falou, a voz dele saiu num tamanho que eu nunca tinha ouvido ele usar. Se a casa nunca foi dos Hale, ele disse, então para que serviu minha vida inteira? E por um segundo, um só, estou sendo sincera com você, isso não durou até o segundo seguinte. Eu vi ele por inteiro. Um garoto criado numa lenda por um avô que precisava dela. Recebeu um sobrenome famoso como um contra-cheque que nunca ia compensar. Ensinado que ser um Hale era um trabalho, e o pagamento era tudo que via ao redor.
Ele tinha passado 43 anos esperando uma herança que já tinha morrido antes de ele nascer. O nome não tinha só roubado de mim. Ele tinha criado ele também. Enfiei a mão na bolsa e coloquei duas coisas na mesa, e as deslizei pelo carvalho. A chave da caixa de ferramentas de Raimundo e o comprovante da funerária para a bandeira dobrada. As coisas que, de fato, realmente eram do pai dele. Pode ficar com seu pai, eu disse, mantendo a voz tão nivelada quanto o latão. O relógio, as ferramentas, as histórias. Qualquer versão dele com a qual você conseguir viver. Essa é sua e eu nunca vou tocar nela. Pode ficar com seu pai, Diego. Você não pode ficar com minha casa. Ele olhou para a chave por um longo momento. Depois pegou, se levantou, abotoou o terno que finalmente servia e saiu da sala sem uma palavra para o advogado dele, para a tia dele ou para mim, sem pedido de desculpas. Quero deixar isso claro, porque essa não é esse tipo de história. Ele só finalmente parou de me cobrar por um. A mediação terminou, na linguagem oficial, sem acordo, o que significava que a ordem da justiça permanecia exatamente como escrita. 14 dias, 165 mil, sem documentos selados, sem declaração conjunta. A lenda não estava à venda. O advogado de Belo Horizonte guardou suas 11 páginas de volta numa pasta de couro e apertou a mão da Ruth como se aquilo lhe custasse. Margarida me parou no elevador e eu me preparei, mas a voz dela tinha perdido o verniz de banco de igreja. Você não precisava ter lido em voz alta, Sônia. Apertei o botão e respondi sem calor, porque eu tinha terminado de gastar calor com Hale. Nem ele, na minha varanda. As portas fecharam sobre a resposta dela, se é que houve uma. Diego não usou os 14 dias. A notícia chegou pelo canal da igreja da Carol de que ele carregou um trailer alugado 9 dias depois e dirigiu para Belo Horizonte no escuro. E quando entrei na minha estrada de terra naquele sábado, a nova chave de latão que ele tinha mandado fazer para minha casa estava na caixa de correio, num envelope sem bilhete, só a chave. Fiquei ali um tempo com ela na palma, fria e pequena, e pensei em tudo que uma pessoa consegue trancar com o nome errado e abrir com o papel certo. Depois subi meus próprios degraus, passando pelo lugar onde os sacos de lixo tinham ficado, e me deixei entrar no resto da minha vida. A casa estava fria e cheirava a comida de estranho, e ainda era, até o último prego, minha. Andei por cada cômodo do jeito que eu ando numa vistoria final, devagar, tocando as coisas. Ele tinha deixado tudo bruto, mas inteiro. Os crisântemos de Raimundo ainda estavam vivos na frente, teimosos como o vaso deles. Sentei no último degrau da escada, o mesmo degrau onde eu amarrava minhas botas havia 16 anos de canteiro de obra, e chorei pela segunda e última vez nessa história. Não pelos Hale, e não pela casa. Por Raimundo, o de verdade, pano de prato no ombro, péssimo com floricultura, macio onde deveria ter sido, direto comigo. Deixei ele ir, naquele degrau, os dois lados dele. Depois abri todas as janelas do lugar e deixei novembro varrer o estranho de dentro. E fui trabalhar, porque essa é toda a diferença entre uma ferida e uma lista de tarefas. Naquela semana, fiz 3 coisas, numa ordem que eu recomendaria para qualquer mulher que esteja ouvindo. Peguei o acordo que não assinei e transformei numa cerca, medida, marcada, documentada. Fui ao cartório e recuperei meu nome, legalmente, por inteiro. Sônia Hill. Sem hífen, sem pedido de desculpas. E liguei para a gráfica de letreiros. E na sexta, minha equipe estava aparafusando o painel novo acima da porta do escritório, enquanto a Carol supervisionava com café. Hill Custom Builds, desde 2019, construído à mão. Miguel olhou para cima e sorriu. Já não era sem tempo. 16 anos, eu tinha deixado um nome sentar na minha vida como uma inclinação. Levou uma sexta-feira e 4 parafusos para soltar. 6 meses depois. Aqui está a prestação de contas honesta, porque você mereceu os números reais. A briga jurídica me custou R$23.400 e um inverno de sono. Brangan voltou na primavera, chapéu na mão, figurativamente falando, e eu peguei o serviço na minha nova tabela de preços. O espólio se encerrou do jeito que espólios pequenos se encerram. A caminhonete e a cabana de caça foram vendidas para cobrir os R$22.100 de Raimundo em cartão e às custas.
E o que sobrou para Diego, depois de tudo, foi um número tão menor que a lenda que eu nunca ouvi ninguém falar em voz alta em Vale do Bordo. Ele administra um bar perto de Belo Horizonte agora, o bar de outra pessoa, e espero, de um jeito que me surpreende, que o nome pese menos nele do que pesou. Não vai pesar, mas espero mesmo assim. Margarida ainda conta a versão dela na igreja. A cidade ainda chama o lugar de Casa dos Hale às vezes, por hábito, e eu parei de me cobrar por corrigir. Alguns pesos a gente larga carregando diferente. No primeiro sábado quente de maio, tirei a última coisa pendurada da vida antiga. O lugar na sala de estar, onde a árvore genealógica dos Hale emoldurada por Walter costumava ficar. Cravei um prego novo e pendurei o nível do meu pai ali. Latão polido, bem no centro, acima da lareira, bolha na janela. Nada nunca esteve na escritura, no fim das contas. Tenho uma menina no meu escritório agora, sobrinha neta da Carol, 19 anos, aprendendo a ler uma trena e tirar um alvará. E quando ela me perguntou semana passada por que o nível acima da minha lareira tem as iniciais de alguém, eu contei o que finalmente sei. Um nome é o que alguém entrega para você, e pode ser tirado de volta, discutido, gasto. Mas o que você constrói com suas próprias mãos em papel que fala a verdade é a única coisa nesta terra que ninguém consegue herdar de você. Essa é minha história. Uma fechadura trocada, 16 anos de recibos e um nível que nunca mentiu. Se isso te lembrou de checar de quem é o nome no que você construiu, a escritura, as contas, o negócio, faça isso essa semana, não algum dia. E compartilha com uma mulher que assina os cheques e ainda senta na segunda fileira. Deixa um comentário, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.